Oi, para a gente entender o mundo em que a gente vive, é preciso dar uma olhada lá nas fundações. E hoje vamos investigar justamente a origem daquele motor que deu a partida na nossa modernidade, o capital. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa análise é essa: como as primeiras grandes fortunas foram criadas? E não estamos falando de uma ideia abstrata, não. Estamos falando de recursos bem concretos, de dinheiro que financiou a ascensão de impérios e indústrias inteiras. Vamos seguir o rastro desse dinheiro. E para entender esse processo, tem um termo que é fundamental: acumulação primitiva. É um nome que se dá para esse ponto de partida, sabe? Aquela concentração inicial de riqueza que serviu de combustível para a máquina capitalista. Foi com base em práticas mercantilistas que alguns países da Europa conseguiram juntar tanto poder e virar potências globais. Tá, mas como essa acumulação toda começou? Bem, esse capital inicial não foi simplesmente economizado, guardado no cofrinho. Em grande parte, ele foi extraído. É o que a gente vai ver agora. E olha, a expansão foi absurdamente rápida. O que começou com Portugal e Espanha sendo os pioneiros lá no século XV, logo virou uma competição global. Chegou o século XVII e potências como Inglaterra, Holanda e França já estavam ali, consolidando um sistema mundial de exploração de recursos e de mão de obra. Antes da chegada dos europeus, a população das Américas era de mais ou menos uns 40 milhões de pessoas. E essa população foi dizimada por doenças, pela violência da conquista, um processo que, na prática, abriu caminho para a extração em massa de recursos daquelas terras. E esse número aqui é simplesmente assustador. Ele representa 5,8 milhões de africanos escravizados que foram trazidos só para o Brasil. Por quase 400 anos, o tráfico de seres humanos foi um dos negócios mais brutais e lucrativos do planeta, uma fonte gigantesca de capital que alimentou a economia colonial e depois a global. E aqui a gente precisa entender uma diferença super importante. Colonialismo foi o ato histórico, a dominação direta. A colonialidade é o legado, a estrutura de poder que sobrevive até hoje. É só pensar na hierarquia dos idiomas no mundo ou nas desigualdades econômicas entre o norte e o sul global. Isso é a colonialidade em ação, muito tempo depois do fim do controle político direto. Bom, com essa riqueza toda acumulada, era preciso criar sistemas políticos, filosóficos, para gerenciar e, claro, para legitimar tudo isso. Vamos ver como essa história se desenrolou. Essa nova riqueza toda criou um verdadeiro campo de batalha de ideias. De um lado, a gente tinha o absolutismo de Hobbes, que defendia um poder central forte para garantir a ordem. Do outro, o liberalismo de John Locke, que argumentava que o poder vem do povo e que a principal função do Estado é proteger os direitos individuais, especialmente um direito que ia se tornar central para tudo. E para Locke, o conceito de propriedade era o centro de tudo. E não era só de terra ou de bens, não. A propriedade começava com a própria vida, passava pela liberdade de usar o próprio corpo e culminava nos bens que se conseguia com o trabalho. Essa ideia virou a pedra fundamental para justificar a nova ordem econômica, porque ela legitimava a riqueza do comércio como um direito natural, tão básico quanto a própria vida. E olha, essas ideias não ficaram só na teoria, nos livros. Elas botaram fogo no mundo. Alimentaram uma série de revoluções que tiraram o poder da antiga aristocracia e entregaram para a nova classe comerciante que estava crescendo, a burguesia. As revoluções inglesa, americana e francesa mudaram o mapa político do Ocidente para sempre. Então, vamos juntar as peças. A gente já tem o capital acumulado e já tem uma nova estrutura política que legitima isso. O próximo passo foi conectar tudo a um jeito novo de produzir, que ia mudar o mundo para sempre. A Inglaterra tinha a receita perfeita. O capital que vinha das colônias, muitos recursos naturais, um governo que apoiava os negócios e um ingrediente crucial: uma massa de trabalhadores. O cercamento dos campos expulsou milhões de camponeses de suas terras, e eles foram forçados a ir para as cidades procurar emprego. Essa mudança foi uma transformação radical na vida de qualquer trabalhador. O artesão, que antes controlava tudo o que fazia, foi substituído pelo operário. E o operário vendia seu tempo e sua força sem ter mais relação com o produto final e seguindo o ritmo implacável da máquina. E o resultado? Uma explosão na capacidade de produzir. A produção de carvão na Inglaterra, por exemplo, cresceu de uma forma exponencial. O novo sistema de fábricas conseguia escalar a produção de um jeito que nunca tinha sido visto antes na história da humanidade. Só que todo esse progresso teve um custo, e um custo humano imenso. O mesmo motor que construiu um mundo novo também gerava uma quantidade absurda de sofrimento.
Dá uma olhada nesse número, 16 a 18 horas. Não é um erro de digitação. Essa era a duração normal de um dia de trabalho nas primeiras fábricas. Horas e horas de trabalho exaustivo, em condições perigosas, insalubres, e isso valia para homens, mulheres e até crianças bem pequenas. A situação era de expropriação total. Não era só a perda da terra, mas das próprias habilidades que o artesão tinha, que se tornaram inúteis com as máquinas. O que sobrava para essa pessoa? Só a própria força de trabalho, para ser vendida por quase nada nessas cidades industriais novas e hostis. Mas é claro que as pessoas não aceitaram isso de forma passiva, né? A resistência era inevitável e ela foi evoluindo. Começou com os luditas, que quebravam as máquinas que roubavam seus empregos, passou pelos cartistas, que lutavam por direitos políticos, e culminou na formação dos primeiros sindicatos, que usaram a união, a solidariedade como arma para lutar por condições mais dignas. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje. Porque esse processo de conquista, de revolução e de industrialização, com toda a sua violência e toda a sua genialidade, é a base do mundo moderno. A questão que fica, então, é: quanto dessa lógica original, desses padrões de poder e exploração, ainda está rodando por baixo dos panos na nossa sociedade hoje?